A partir de agora, você não terá mais desculpas para dizer que não entende de Bíblia, que não sabe rezar e que muito menos que você não entende a fé católica. Porque a partir de agora, você terá um curso completo a respeito da fé da Igreja Católica Apostólica Romana, abordando todos os conteúdos fundamentais para que um cristão saiba viver com caridade e com alegria tudo aquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Giovanni Romão, sou catequista há 17 anos e a partir de agora você terá um itinerário completo de como que você vai conseguir viver a sua fé católica com intensidade e com muita alegria. E claro, com uma catequese profunda, porque a partir de agora você não terá mais desculpas de culpar que você teve aquela catequese defasada lá na sua paróquia, ou de você ficar acessando a internet buscando conteúdos aleatórios. Pela primeira vez, eu vou te dar um curso completo, do começo ao fim, para que você consiga ter uma fé sólida, consistente, e que você não caia em armadilhas. E para cumprir com a promessa que eu fiz no começo desse vídeo, eu vou apresentar para você o alicerce católico, que não é nada mais, nada menos do que toda a base que um católico precisa ter para que conheça a fé na totalidade e sem distrações. Aqui nós vamos passar por um itinerário longo de 7 módulos, que vai percorrer um trajeto de 52 encontros, para que você consiga estudar com totalidade a fé que você professa. Antes de mais nada, por que eu decidi lançar esse curso? Porque, na verdade, nós que temos desejo de caminhar com o nosso Senhor, nós percebemos que muitas vezes a nossa catequese ela foi muito rasa. E o motivo de muitas pessoas se perderem, de largarem a fé, é porque não conhecem aquilo que acreditam, o pensamento da igreja, vêm com preconceitos ou com ideias de pessoas que não conhecem realmente aquilo que a igreja diz. E quando a gente acessa a internet, nós percebemos que as informações estão lá. Nós vemos Padre X falar uma coisa, Padre Y falar outra. Na verdade, muitos influenciadores também que dão as suas opiniões, mas que não conseguem exprimir ali com clareza aquilo que a igreja diz. E quando a gente vai buscar essas informações, elas estão, não é que elas estão desconexas, mas elas estão espalhadas. E todas as vezes que a gente busca algo mais estruturado, mais sólido, aparece ali um curso para que a gente pague. Então, pela primeira vez, eu vou disponibilizar aqui um trajeto de 1 ano, de 52 encontros, em que nós vamos abordar praticamente todo o pensamento cristão, tudo aquilo que nós fazemos na igreja e como que deve ser o comportamento de pessoas que evangelizam. Então, como que vai ser a estrutura desse curso? No primeiro módulo, nós iremos abordar a Divina Revelação, a Sagrada Escritura e a Trindade. Na verdade, o primeiro e o segundo módulo vão resumir ali tudo aquilo que nós professamos no creio. Sabe aquela oração no creio? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e na vida eterna. Amém? Então, nesses 2 módulos, nós vamos explicar com clareza cada profissão de fé que nós fazemos no creio. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as nossas dúvidas a respeito daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vamos viver ainda, tanto aqui nesta vida quanto na outra, passa pela explicação das 12 profissões de fé tida
no creio dos apóstolos. Então, no primeiro módulo, nós ali vamos passar no caminho de aprofundamento do que é a igreja, do que são, ou do que é a Sagrada Escritura, o que é que Deus fala a respeito da criação, quais são as maneiras em que Deus fala com o homem, qual que é a nossa resposta em relação a Deus, onde que nós estamos posicionados referente à esfera daquilo que Deus quer para cada um de nós. É isso que nós vamos passar no primeiro módulo. No segundo módulo, nós vamos entender o que é a igreja em si, por quem que ela foi fundada, qual foi o papel dos apóstolos, qual foi toda a dinâmica da salvação que Deus fez e confiou aos 12. E como que nós vamos fazer isso para desenvolver a nossa salvação. Sabe aquelas perguntas? Se existe céu, se existe inferno? Será que o purgatório é uma invenção da Igreja Católica? Todas essas perguntas serão respondidas nesses 2 primeiros módulos. O terceiro módulo nós iremos falar diretamente da liturgia e dos sacramentos. Então, explicação de como que se participa de missa, o que é o sacramento do batismo, se pode batizar criança, se não pode, se é só com o batismo que a gente é salvo, como que se comunga, o que é a Eucaristia, como que se confessa, quais são os impedimentos do matrimônio, qual que é a diferença de um padre para um religioso, enfim, tudo aquilo que envolve a liturgia, o tempo em que nós vivemos, a quaresma, o advento, o tempo comum, ou seja, toda essa riqueza que nós temos na fé católica, que nós praticamos, nós vamos ver nesse terceiro módulo. No quarto módulo, nós iremos falar ali do que toca a nossa realidade. O que é que o católico pode, o que é que o católico não pode, quais são as virtudes, quais são os vícios, quais são as mazelas que nós precisamos corrigir em nós, quais são os mandamentos. Nesse módulo nós vamos destrinchar todos os 10 mandamentos deixados por Moisés e confirmados por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos também abordar os 5 mandamentos da igreja, os 7 pecados capitais. Iremos entender como que a igreja pensa a respeito da doutrina social, ou seja, qual que é o papel da igreja no mundo civil, referente às ideologias, referente à assistência com os mais vulneráveis. Então, nesse módulo, nós iremos abordar ali tudo aquilo que o cristão precisa viver para estar em consonância com aquilo que a igreja fala para nós. No quinto e no sexto módulo, eu dividi em 2 partes. Por quê? Porque nós iremos falar da história da igreja geral. Ou seja, nós iremos pegar desde a fundação da igreja pela pessoa de Jesus e vamos percorrer um trajeto de 2000 anos até a igreja contemporânea, hoje na pessoa do Papa Leão XIV. Então, nós iremos abordar a igreja primitiva, a igreja ali dos primeiros padres, a era patrística, onde surgiram vários mártires, onde teve uma forte presença do Império Romano, onde houveram várias perseguições feitas pelos próprios fariseus, como que foi essa vida do Jesus histórico, quais foram as perseguições que a igreja sofreu ao longo da história pelos bárbaros, pelos islâmicos. Vamos responder perguntas. Será que a igreja realmente matou muita gente na Inquisição? Como que se deu essa Inquisição? O que foram as cruzadas? E também todo o movimento de cisma que houve dentro da igreja. O cisma do Oriente, o cisma que houve por parte de dentro da própria igreja, vindo da Reforma Protestante com Martinho Lutero e com outros reformadores, e também como que a igreja se posicionou ali para poder responder a essas pessoas que romperam o vínculo com a igreja de Roma. E vamos passar ali por toda a Idade Moderna, por toda a Idade Contemporânea, vamos aprofundar muito nos documentos do Concílio Vaticano II e também vamos falar ao longo desses 2000 anos como que foi a nossa história de fé, como que a igreja chegou aqui no Brasil, como que nós fomos evangelizados, por que a igreja católica aqui no Brasil é chamada de Terra de Santa Cruz. E é claro que ao longo desses 2000 anos,
nós vamos falar da vida de muitos santos poderosos, intercessores, verdadeiros guerreiros da fé. Vamos falar ali da patrística de São Pedro Julião Emar, de Santo Inácio de Antioquia. Vamos falar de São Bento, de Santo Agostinho. Ali na Idade Média nós iremos tocar em Santo Tomás de Aquino. Vamos abordar a escolástica, como que foi o movimento das universidades ao longo da Idade Média, das guerras que a igreja sofreu, dos cismas, como que se dá um processo de canonização de um santo, como que funciona a intercessão de um santo, quais foram os papéis desenvolvidos por esses santos ao longo da história. Vamos falar de São Francisco de Assis, de São Padre Pio de Pietrelcina, de Santa Teresa d'Ávila, enfim. Você que é apaixonado por esses santos e tem santos de devoção, ao longo desses 2 módulos de História da Igreja, nós iremos acompanhar ali todo o desenvolvimento que a igreja teve para chegar à igreja que nós temos hoje. E por fim, no módulo 7, nós iremos falar especificamente da pessoa de Nossa Senhora. Nós iremos abordar ali os 4 dogmas fundamentais que regem a fé do católico, ou seja, a fé na devoção a Nossa Senhora, que é a Imaculada Conceição, que foi assunta ao céu, que é chamada de Virgem Perpétua e também de Mãe de Deus. E ao longo desse módulo 7 nós também iremos abordar as principais aparições que houveram ao longo desse tempo, de manifestações da Virgem Maria, sempre permitidas por nosso Senhor para nos comunicar aquilo que Ele queria. Na aparição de Fátima, de La Salette, de Medjugorje, de Garabandal, da Virgem de Aparecida, que é a nossa padroeira aqui do Brasil. Então, no módulo 7, nós iremos abordar especificamente a ação de Nossa Senhora e qual foi o papel dela e como que a igreja a coloca como Mãe de Deus e não como deusa. E no último módulo nós iremos fazer, com muito respeito, uma comparação de religiões. Então nós iremos colocar em primeiro plano a Igreja Católica e vamos comparar com todas as outras religiões, sejam elas cristãs ou não. Ou seja, o protestantismo, o budismo, o próprio satanismo, as pessoas que são consideradas ateias ou que se denominam assim. E vamos colocar ali como que a igreja se equipara, quais são as equivalências, quais são as discordâncias e o que é que a igreja fala a respeito das demais religiões. Isso é o alicerce católico. Aí a pergunta que surge é: Giovanni, para quem que é esse curso? Para que tipo de público? Esse curso é para você que está na igreja, que você que quer viver a fé com profundidade, que você quer ter conteúdo, para você que é jovem, para você que é adulto, para pessoas que são de outras religiões, que querem conhecer mais do catolicismo, que querem tirar dúvidas, esclarecer perguntas que muitas vezes o seu pároco não consegue responder, ou que o seu catequista muitas vezes não conseguiu responder ao longo dos encontros que teve na sua paróquia. Como por exemplo, eu sou catequista há 17 anos. E mesmo tendo um curso ali ao longo de um ano, eu percebo que por mais que a catequese tenha sido dada com alegria, com profundidade, a gente não consegue responder todas as perguntas. E tem perguntas que elas são muito particulares e às vezes as pessoas não querem fazer em grupo. Então, esse curso é para pessoas que têm essas dúvidas, que não conseguiu respondê-las com pároco, com catequista. E para você também, que é agente de pastoral, que trabalha na pastoral do batismo, do dízimo, da liturgia, enfim, eu não sei qual que é a sua área de atuação dentro da igreja, mas todo o conteúdo que eu vou tratar aqui será com base no magistério da igreja. Todas as vezes que eu levantar a mão para poder falar, olha, isso é uma opinião minha, eu vou deixar claro e bem destacado. Então, quando eu levantar a mão, é eu que estou falando. Quando eu não fizer isso, é sinal de que
está apoiado no magistério, está apoiado nas Sagradas Escrituras e está apoiado também ao longo desses 2000 anos que nós temos aí de caminhada. Então esse curso é para que você conheça, para que você se apaixone, para que você consiga esclarecer as suas dúvidas, para que você consiga fazer um apostolado mais firme, mais consistente na sua paróquia. E você que vem de outras religiões, seja do protestantismo, seja até mesmo do ateísmo, eu não sei no que é que você acredita, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, porque aqui será uma comunidade em que nós nos alicerçaremos na pessoa de Jesus para que nós consigamos viver com profundidade aquilo que ele nos deixou. Voltando um pouco, o alicerce católico, ele tem uma duração. Como eu falei, será um curso de 52 encontros. Ou seja, ao longo de uma vez por semana, nós iremos abordar um tema, e esse tema será explanado aqui em formato de vídeo, e para que nós consigamos ter um aproveitamento melhor do conteúdo que nós iremos tratar aqui, nós vamos nos apoiar nos materiais que eu mesmo vou disponibilizar para vocês. Então, ao longo de cada encontro, eu vou sugerir um livro, eu vou sugerir para você uma passagem da Sagrada Escritura, eu vou sugerir materiais para que vocês consultem, como por exemplo, ao longo de cada encontro, eu preparei um material específico para que vocês consigam estudar. Então, esses slides que eu estou passando aqui, vocês terão acesso. Você também terá acesso a um e-book em que você conseguirá ler com profundidade e como complemento aquilo que eu já falei ao longo desse encontro. E tudo aquilo que eu disse está alicerçado em 2 pilares. Vamos lá. Está alicerçado no Catecismo da Igreja e também está alicerçado na Sagrada Escritura. É claro que ao longo dos encontros vocês verão que eu citarei documentos, eu citarei ali falas de santos, pronunciamentos papais, tudo isso documentado com referência. Então, tudo aquilo que for dito aqui está alicerçado nisso. Tanto é que os módulos estão disponibilizados como organização do próprio catecismo. Por exemplo, o módulo 1 e o módulo 2, eles estão apoiados aqui na fé dos 12 apóstolos. Esse livro que você precisa ter, isso aqui é uma obrigação de todo católico ter. Até mesmo quem não é. Você que gosta de atacar a igreja, você que gosta de falar que a igreja é idólatra, você que gosta de falar que nós somos a Babilônia, leia um pouco isso daqui. Leia um pouco isso daqui e ao longo dos encontros eu vou tirar todas essas dúvidas de vocês. Mas esses 2 primeiros módulos que estão disponíveis aí no slide, eles vão tratar especificamente da fé e da primeira parte que ele mesmo aborda, o creio completo. O terceiro módulo já vai para a segunda parte do catecismo, é onde nós professamos o que são os sacramentos, o que é a missa. Tudo isso está alicerçado aqui. Então, do módulo 1 ao módulo 4, nós vamos resumir praticamente todo o catecismo. Vocês vão ver ao longo do vídeo que cada encontro terá citações do Catecismo da Igreja Católica para que você consiga ler. E já deixando de antemão avisado que vocês precisam ter esse livro. Eu disponibilizei aqui embaixo um link com uma promoção a respeito do Catecismo da Igreja Católica. Eu recomendo que você adquira, se você não tem, que você pegue esse catecismo e vá acompanhando todos os parágrafos em que eu estiver citando aqui, para você não cair naquela ideia de que eu estou inventando as coisas e de que eu estou formando uma igreja nova. Na verdade, eu estou tirando tudo aquilo que a própria igreja nos ensina. E também vamos quebrar esse paradigma de que católico não lê Bíblia. Você vai perceber que todas as vezes em que eu der um encontro para vocês, nós vamos rezar com a Bíblia.
todos os encontros terão uma passagem bíblica de meditação, de oração, para que nós consigamos nos aprofundar na Sagrada Escritura. É através da Sagrada Escritura que Deus se revela para nós. O próprio São Jerônimo já dizia: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então você precisa ter uma Bíblia sua, particular. E eu também deixei um link aqui embaixo para que você adquira na promoção esta Bíblia ou então a Bíblia da Ave Maria. Eu sugiro que você adquira essa daqui, a Bíblia do Peregrino ou então a Bíblia de Jerusalém. Eu não estou com ela aqui no momento, mas o link está aqui embaixo. Por que eu sugiro ela ou então a Bíblia de Jerusalém? Por conta da quantidade de citações que nós temos no rodapé. A quantidade de citações bíblicas que tem dentro do conteúdo de cada folha da Sagrada Escritura são de riqueza profunda. E você vai perceber que cada citação ela vai concatenar o Antigo com o Novo Testamento. Se você tiver qualquer dúvida, você pode digitar aqui nos comentários, você pode mandar lá no grupo do WhatsApp que eu vou disponibilizar para vocês, para que você consiga ter uma leitura fluida e para que você também consiga entender a Sagrada Escritura. Mas é importante que você adquira tanto o Catecismo quanto a Bíblia e que ela seja de uso pessoal. Isso daqui não pode ser compartilhado com outra pessoa quando nós estamos estudando. O que é que eu estou falando? Que quando nós estivermos fazendo um curso de aprofundamento, você precisa ter clareza naquilo que você está entendendo. Se você chegou até aqui, você percebeu que vai ser a primeira vez que nós teremos um encontro de aprofundamento da fé católica. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que é que você achou do curso, da metodologia. Manda para as pessoas que precisam desse aprofundamento, que precisam conhecer mais a palavra de Deus, que precisam conhecer a doutrina, que precisam conhecer a história, que precisam tirar aquelas dúvidas que muitas vezes não foram respondidas na sua catequese. Se você quer participar melhor da missa, se você quer ser um melhor agente de pastoral, se você quer evangelizar melhor, compartilhe, assista, leia, releia os conteúdos que eu vou mandar para vocês. Mas antes de tudo, dá um joinha aí, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, porque quanto mais esse vídeo chegar nas pessoas, mais pessoas serão evangelizadas. Giovanni, o que é que eu preciso para poder participar deste curso? Em primeiro lugar, você precisa se comprometer. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter na sua cabeça que você vai passar por uma jornada de aprofundamento. O que Deus pede em primeiro lugar de nós é que nós tenhamos compromisso com Ele. Então, para que você consiga se aprofundar na fé, você precisa ter um compromisso com o Senhor. Então, a primeira coisa, pegue um papel, caderno e caneta e faça anotações a respeito daquilo que eu direi para vocês ao longo desses encontros. Não é um caderno que você usa de bloco de notas, não é um caderno em que você fica usando para fazer anotações na sua casa. Separa um caderninho para você, vai lá na papelaria, compra, deixa separado, porque você vai ter dúvidas ao longo desse processo. É normal. Você vai conseguir responder tirar essas dúvidas aqui no canal? Você vai conseguir. Mas você precisa participar e se comprometer com isso. Então, separe um caderno, separe uma caneta, anote quando eu falar para você, gente, a igreja fala isso, eu vou pausar o vídeo, você vai entender ali o que é que você precisa anotar. Você precisa ter um tempo dedicado também. Mas ao longo desse encontro, você vai receber materiais que estarão disponíveis para você acessar e para complementar aquilo que eu já falei. Então aqui embaixo eu vou deixar um link para que você consiga ter acesso ao grupo do WhatsApp que eu disponibilizei para vocês,
para que você tenha acesso a todo o material complementar que eu preparei para cada encontro que será abordado aqui no canal. Então, por exemplo, cada encontro terá um tema específico. Eu irei trabalhar esse encontro com vocês. No final do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, você volta no vídeo e veja se aquela dúvida foi respondida. Caso ela não tenha sido, anota a importância do caderno. Depois que você anotar, você vai acompanhar nos slides para ver se essa dúvida vai ser respondida ali. Caso não seja, eu tenho certeza que lá no e-book que eu disponibilizei para vocês para download, vai responder a sua pergunta. E por que é importante você ter esse material complementar? Porque ao longo dessa uma semana, você tirando ali um tempinho de 10, 15 minutos por dia, só para poder dar uma lidinha, você vai conseguir tirar as suas dúvidas e vai também conseguir fazer os exercícios que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, como funciona? Esse e-book aqui. Esse e-book, ele tem por volta de 12 páginas. Ele vai pegar todo o conteúdo que eu expliquei para vocês. Ele vai estar disponível em download para que vocês consigam acessar em formato de PDF, ou então você pode abrir aí diretamente no seu navegador do Google, tanto pelo celular quanto pelo seu computador. E você vai conseguir, através deste documento, fazer as suas atividades e ter um aprofundamento do conteúdo que já foi explicado. Olha que interessante. Cada encontro terá por volta de um e-book com 10 a 12 páginas. E aí está de fácil leitura. Eu escrevi cada e-book, você vai conseguir ler, você vai conseguir perceber que é uma leitura fácil, é uma leitura gostosa. Então, é interessante que você baixe esses conteúdos e que você também tire as suas dúvidas lá no link do WhatsApp que eu acabei de disponibilizar para vocês, tá? O link vai estar aqui na descrição e você vai conseguir ter acesso a todo esse material. Os materiais eu já falei para vocês, a Bíblia e o Catecismo são importantes que você tem, o link está aqui embaixo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tiver para esse canal, você pode colocar aqui nos comentários, debaixo do vídeo mesmo, ou manda diretamente no grupo do WhatsApp. Você vai poder mandar sua mensagem lá, esclareça as suas dúvidas, porque ao longo de cada encontro, as dúvidas que forem mais pertinentes, eu vou tirando aqui ao longo de cada encontro, tá? Então, qual que vai ser o seu compromisso? Todas as terças-feiras, às 19 horas, terá um encontro novo para você. Todas as terças, às 19 horas. Eu sou Giovanni Romão. Se você digitar no Google ali o meu nome, Giovanni Romão, pumba. Digitou? Apareceu meu nome, já clica no like, já se inscreve, porque você não vai conseguir perder nada daquilo que estará disponível para vocês. Entra no grupo do WhatsApp, baixe através do link os materiais disponíveis e tem ali um tempo reservado ao longo da sua semana para que você consiga ler tanto o e-book que estará disponível quanto os slides que estarão lá também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que nós tenhamos uma caminhada abençoada ao longo deste um ano. Não sei se você percebeu, mas aqui em cima, tá vendo esse símbolozinho? É o símbolo do meu canal. Esse canal, ele surgiu com um objetivo muito claro: dar uma catequese sólida para você, para que você consiga viver bem a sua fé, para que você consiga ser um verdadeiro cristão. Ele tem 3 bases: a catequese, como eu já expliquei, a espiritualidade, porque todos os encontros, antes de dar a catequese, terá uma oração, terá uma lectio divina ali, onde a gente vai rezar com a Bíblia, a gente vai ali nos aprofundar na palavra de Jesus. Então é importante que nós tenhamos esse contato direto com a palavra de Deus para vivermos bem aquilo que Ele nos pede. Então você vai aqui desenvolver a sua oração, desenvolver a sua intimidade com Deus. Você vai crescer espiritualmente para que você consiga ver qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o segundo pilar desse canal.
E o terceiro é o apostolado. Por mais que você tenha todo o conteúdo de catequese aqui, todos os materiais, você precisa praticar a sua fé. Você precisa sair um pouco da internet e ir para a sua paróquia, ir para a sua comunidade, trabalhar na sua pastoral. Se você não é da igreja, perceba que por mais que essa evangelização esteja forte e pertinente aqui nas redes sociais, é importante que o católico tenha contato direto com as pessoas reais. Ir ao encontro das pessoas que estão lá, que realmente precisam dessa palavra, dessa catequese e desse amor da pessoa de Jesus, através de nós. Jesus já falou, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo aquilo que esse canal quer fazer é te preparar para ser um bom cristão e para que você consiga fazer com que essa caridade seja transbordante na vida de outras pessoas. E por aqui eu me despeço. Esse aqui foi o encontro zero, tá? Aqui eu só te expliquei a metodologia do curso. Então, a partir da semana que vem, hoje é dia 30, mas a partir da semana que vem, dia 7 de julho, nós estaremos juntos mais uma vez para falar a respeito do primeiro tema da catequese, que será como Deus se manifesta à humanidade. Nós iremos ver no primeiro encontro quais foram as formas que Deus quis falar conosco. Quais foram, você sabe? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma curiosidade. Deixa aqui nos comentários o que é que você pensa a respeito desse curso. Deixa aqui nos comentários a sua ideia. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus e que Nossa Senhora te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.